Graça e paz do Senhor Jesus a todos de novo, né? Queria dizer o seguinte, hoje eu vou abreviar aqui a situação, porque, tipo assim, os meus pregadores de quarta-feira não estavam preparados para hoje, né? Então, a partir de semana que vem, eles voltam, né? E, então hoje eu vou dar um estudo para os irmãos. Na realidade, eu não me preparei como gostaria para dar esse estudo, né? Não tive muito tempo para isso, mas é um assunto que tem mexido com o meu coração, é algo que eu já estudei, né, no passado, já, vamos dizer assim, não é um assunto novo para mim, é um assunto que eu já, lá atrás já estudei, aí eu voltei a rever novamente, e é um assunto que chama muita atenção dos crentes nesses dias, né? Onde muitas coisas estão acontecendo no mundo. A questão da volta de Jesus, a questão do arrebatamento da igreja, são assuntos assim que estão na boca do povo. A todo instante você vê alguém postando no TikTok alguma coisa nesse sentido, ou você vê alguém falando sobre isso, ou no YouTube, algum podcast, está sempre alguém falando sobre esse assunto. E a pergunta é: existe diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus? O que a irmã Cecília pensa sobre isso? Existe diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus? Se a irmã não tem entendimento, precisa... Não sabe. Ok. Sebastião? Tem diferença. O irmão Sebastião, para ele já tem diferença, né? Então, algo que o irmão Sebastião, vamos dizer assim, um conteúdo que o irmão Sebastião aprendeu já ao longo da caminhada cristã, coloca no coração dele que arrebatamento é uma situação, a volta do Senhor Jesus é outra situação, né? E na realidade, irmãos, existem dois pensamentos. Existem aqueles que acreditam no arrebatamento como um momento anterior à volta de Jesus, como também existem aqueles que acreditam que tanto o arrebatamento e a volta de Jesus serão num momento único, né? E eu quero nessa noite estudar com os irmãos um pouco sobre essa temática, né? E eu quero propor para os irmãos a visão pré-tribulacionista, né? Nossa, pastor, o que o senhor trouxe agora? Pré-tribulacionista. Quem vai falar da grande tribulação? Ok. Então, o que é pré-tribulação ou pré-tribulacionista? São aqueles que acreditam que Jesus vem antes da tribulação. O que é pós-tribulação ou pós-tribulacionista? São aqueles que acreditam que Jesus vem depois da tribulação. Esse assunto do arrebatamento e da volta de Jesus é um assunto muito denso. Então eu não vou me ater a questões assim muito polêmicas. Eu vou procurar ser, vamos dizer assim, o mais prático possível e o mais claro possível em relação a essas questões, para que os irmãos possam entender aonde nós vamos chegar, aonde nós queremos chegar. Para a gente poder falar sobre arrebatamento e volta de Jesus como momentos distintos ou um único momento, a gente tem que pensar na grande tribulação, porque a grande tribulação ou a tribulação, ela é o ponto de partida para a gente poder trabalhar esse tema dentro das Escrituras. E tudo começa lá no profeta Daniel. Então, quem trouxe Bíblia aí? Já pega a sua Bíblia aí e vamos abrir lá. Vamos começar, vamos ler textos bíblicos e vamos estar estudando texto a texto para a gente poder entender essas questões todas. Então, o primeiro texto que nós vamos ler, Daniel, capítulo 9. Abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, e nós vamos começar então a discorrer sobre esse tema, lendo Daniel 9, 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Aqui em Daniel 9, 24 em diante, é dado ao profeta Daniel a revelação da famosa 70 semanas, né, de Daniel. E a partir daqui surge esse estudo escatológico sobre
o cumprimento das profecias, tanto da primeira vinda de Jesus, como também da segunda vinda de Jesus, e a questão do arrebatamento. Então aqui diz assim, Daniel 9:24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então esse texto aqui, ele é muito profundo. O que os estudiosos sobre escatologia, eles falam sobre as 70 semanas? Eles dizem que essas 70 semanas, elas têm que ser contadas como semanas de anos. Ou seja, nós contamos uma semana com quantos dias, irmão Sebastião? Uma semana, 7 dias. 7 dias, né? De domingo a sábado. Uma semana são uma semana de 7 dias. 7 dias, né? Mas aqui eles contam essas semanas como se fossem semanas de anos. Ou seja, uma semana são 7 anos. 62 semanas, né? Aí você tem que fazer a conta aí. Mais 7 semanas dão 490 semanas, 490 anos, mais ou menos isso. Quem tem calculador aí? 62 mais 7 dá 490. 490 vezes 7, não, 49 vezes 7, não, vamos de novo. São 69 semanas. 62 mais 7, então 69. 69 vezes 7. 483, ok. Então eles contam assim, né? 483 anos. Então, como é que se cumpre essa profecia de Daniel na visão daqueles que creem no pré-tribulacionismo ou no pré-milenismo, naquele milênio de 1000 anos literal? Como é que eles acreditam? Acreditam que são 483 anos. A partir de que ano, pastor? A partir de 444 a.C., quando Xerxes, né, ele dá o decreto para que Jerusalém seja reconstruída. E aí o povo começa a reconstruir novamente os muros, começa a reconstruir novamente a cidade, começa a reconstruir o templo. Então, a partir dali se conta 483 anos. E aí vai dar mais ou menos no ano 37 depois de Cristo, que dá mais ou menos dentro do ministério de Cristo, ou um pouco depois que Cristo morre, ressuscita e é assunto aos céus. Em outras palavras, tudo que está descrito aqui, que o Messias seria cortado, tudo está dentro dessa profecia. Porém, o que acontece? Alguns entendem que a última semana de 7 dias, que na verdade são 7 anos,
Alguns entendem que ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Então, no ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? O imperador Vespasiano, ele manda destruir Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu tudo, virou tudo ruínas de novo. O muro de Neemias foi destruído, o templo que Esdras reconstruiu foi completamente destruído. Então muitos estudiosos acreditam que as 70 semanas, que dão 490 anos, se cumpriram ali no ano 70 depois de Cristo. Mas tem uma outra visão, a visão daqueles que acreditam que Jesus se cumpriu 483 anos ou 69 semanas com a vinda de Cristo, mas essas 7 semanas que está relacionado com o aparecimento do anticristo, ela vai se cumprir agora, na vinda do anticristo, ou seja, houve um hiato, houve um silêncio, na história. E aí o que acontece? Esses 7 anos eles vão se cumprir futuramente, não se cumpriu lá atrás. Por quê, irmãos? Porque quando você olha alguns textos bíblicos que falam da volta de Jesus, diz que Jesus ele vai combater diretamente com o anticristo, sim ou não? Que ele vai lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, quando ele vier. Então, se por exemplo Nero, Vespasiano, Tito fosse o anticristo, Jesus já teria que ter vindo, sim ou não? E ele mesmo teria que ter matado essas pessoas, mas não foi isso que aconteceu. Então, por isso que os estudiosos entendem que ou essa profecia dos últimos 7 anos, ou dessa última semana, vai se cumprir no aparecimento do anticristo, e aí entra a questão da tribulação e da grande tribulação, ou ela vai se cumprir simplesmente na tribulação, e Jesus Cristo vai vir numa única só vez, depois que a tribulação acabar. Então nós temos duas visões. A primeira visão é a visão do arrebatamento e da volta de Jesus, como 2 momentos distintos. Então aqui nós temos que fazer uma separação. Então eu particularmente, eu creio no arrebatamento da igreja. Eu sou do grupo de pastores, de estudiosos, que creem no arrebatamento da igreja. E se você, por exemplo, pegar Hebreus 11:5, diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Lá em 2 Reis 2:11 também fala sobre Elias. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então aqui nós temos no Velho Testamento 2 casos de 2 pessoas que foram arrebatadas. Amém? Elias não morreu, Enoque não morreu. Então muitos estudiosos acreditam assim, que o arrebatamento de Enoque e o arrebatamento de Elias simbolicamente também representa o arrebatamento da igreja. É entendido que Deus, quando Ele se agrada daqueles que o servem, e em Enoque é encontrado o perfil da pessoa que vive para agradar a Deus. Enoque foi arrebatado não pelo que ele fez, porque você não vê assim nenhum ministério na vida de Enoque, nenhuma ação ministerial que Enoque desenvolveu. Apenas diz que ele agradou a Deus, sim ou não? Então Enoque representa a vida daquele que agrada a Deus. A pessoa de Enoque representa, vamos dizer assim, um cristão cujo caráter foi transformado e ele revela verdadeiramente um compromisso de amor para com Deus. É aquela pessoa que ela agrada o coração de Deus, não tanto pelo que ela faz, mas pela pessoa que ela é, pela pessoa que ela demonstra ser, no seu caráter e nas suas atitudes para com Deus. Elias já representa aquele que serviu a Deus de uma maneira exemplar, um ministério profético, um ministério poderoso,
alguém que fez a vontade de Deus, servindo ao Senhor em todo o tempo, fazendo aquilo que Deus determinou, cumprindo com excelência o seu ministério. Em outras palavras, a igreja, ela deve agradar a Deus, vivendo uma vida transformada, amém? Mas ela também deve agradar a Deus, servindo a Deus, fazendo a diferença na terra, através dos dons, da vocação, do ministério que cada crente recebeu, desenvolvendo bem o seu ministério. Então, no Velho Testamento, Deus arrebatou pessoas. Então, nós podemos trazer o entendimento de que Deus, Ele pode arrebatar pessoas no Novo Testamento. Então, a ideia do arrebatamento, ela é muito forte dentro do Novo Testamento, porque se você compara alguns textos, ali no Novo Testamento, onde fala da vinda do Senhor e do arrebatamento da igreja, você vê que existem algumas diferenças que às vezes a gente não percebe, a gente não nota. Por exemplo, se você pega lá 1 Coríntios 15, de 51 a 52, vou pedir para... Quem que eu vou pedir para abrir esse texto? 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Nicole está com a Bíblia? Primeiros Coríntios 15, 51 e 52. Transformados, ok. Então aqui tem uma frase que ela é chave aqui: num abrir e fechar de olhos. O que é um abrir e fechar de olhos? É isso que eu vou fazer aqui agora. Abri e fechei, abri e fechei, só. Então, o que é um abrir e fechar de olhos? É um momento assim, repentino e muito rápido. Então, esse texto aqui, os estudiosos entendem que está falando do arrebatamento da igreja, que Jesus ele vai vir e essa vinda será repentina nos céus, nos ares, e ele vai levar a igreja. É aquela história, vão estar dois numa mesma cama. O que diz a palavra de Deus? Um será levado e o outro deixado. Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Ou seja, então existe essa afirmação de que um será levado e o outro será deixado. Ou seja, nós não podemos entender isso sem pensar no arrebatamento, sem pensar que houve o sumiço de alguém de repente, Também nós temos lá 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Aí eu vou ler aqui para facilitar para os irmãos. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, aonde, irmãos? Nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então esse texto aqui também, ele é, vamos dizer assim, visto como um texto que fala do arrebatamento, porque está falando que o Senhor estará nos ares. Não é Ele que vai vir aqui na terra, Ele não vai pisar na terra, Ele vai ficar nos ares, e as pessoas serão levadas, tipo flutuarão, e encontrarão com Ele nos ares. E a Bíblia diz que estarão para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento,
Ele é esse momento quando o Senhor vem para levar a igreja, para conduzir a igreja, para conduzir os salvos à sua presença. E se você abre a tua Bíblia, por exemplo, em Apocalipse 3:10, é um dos textos chaves, né, para quem defende esse ponto de vista. Esse texto de Apocalipse 3:10, que é uma promessa feita à igreja de Filadélfia. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então os estudiosos acreditam que esse momento que virá sobre todo o mundo para tentar todas as pessoas que habitam sobre a face da terra será a tribulação de 7 anos, que nós vimos lá em Daniel. Cada semana são semanas de 7 anos. Então ele fala de uma semana de 7 anos, depois ele fala de 62 semanas, mas está faltando uma semana de 7 anos. Essa última semana de 7 anos, que é essa semana que é vista como por todos os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os que creem no arrebatamento, os que não creem no arrebatamento, todos concordam no mesmo parecer, que os 7 anos se referem à tribulação. E essa tribulação, ela tem o início no aparecimento do anticristo, e ela termina com a volta de Jesus. Só que o que acontece? 3 anos e meio será de paz. O anticristo virá, como está escrito aqui em Daniel, versículo 27, e firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, Daniel 9:27, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele cessará o sacrifício e a oblação. Em outras palavras, por 3 anos e meio haverá paz na terra. O anticristo virá, será um solucionador extraordinário dos problemas da terra. Ele fará um pacto de paz com muitas nações do mundo, e todos o adorarão, todos reconhecerão a grandiosidade do seu poder. Muitos reconhecerão nele a figura do Messias. Por 3 anos e meio, vamos dizer assim, tudo ficará tranquilo em relação ao exercício do governo do anticristo. Porém, nesses primeiros 3 anos e meio, a ira de Deus se derramará sobre a terra. Deus vai derramar suas taças, que estão lá no livro do Apocalipse. Deus vai tocar as trombetas, vai começar a acontecer tragédias na terra. Por quê? Porque o anticristo vai fazer um pacto com todas as nações vão aceitar o anticristo, e a ira de Deus vai se manifestar, né? Nesses 3 anos e meio. A partir fechou os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, aí o anticristo vai mostrar quem ele é. Aí ele vai se assentar no trono, ele vai impor, vamos dizer assim, a sua tirania, e aí ele vai começar com a perseguição sobre todos aqueles que não fizerem a sua vontade. Aí serão os 3 anos e meio finais, serão a ira do anticristo. Os primeiros 3 anos e meio, a ira de Deus. Os 3 anos e meio finais, a ira do anticristo. Então o que os estudiosos entendem, irmãos? Que agora a gente vai lá para Apocalipse 3:10, que eu acabei de ler. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Essa hora da tentação, todos entendem que são esses 7 anos de tribulação, né? Aonde vai ter a ira de Deus, vai ter a ira do anticristo. E aí o que os pré-tribulacionistas acreditam, né? Que quando o anticristo aparecer, Deus vai arrebatar a igreja. Deus vai arrebatar a igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Não é na hora da tentação. A chave de entendimento dessa afirmação está nessa afirmação, da hora da tentação.
Porque existe uma diferença de Deus te livrar na hora da tentação e da hora da tentação. Quando Deus te livra na hora da tentação, Ele está te livrando dentro da tentação. Quando Deus te livra da hora da tentação, Ele está te livrando antes. Ou seja, você não vai vivenciar a hora da tentação. Quando ela chegar, você não vai estar presente. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando? Então, da hora da tentação, Deus está livrando antes. Quando a hora chegar, você não vai estar mais aqui. Então, os estudiosos entendem que aqui está, vamos dizer assim, uma chave de entendimento bíblico para entender o arrebatamento da igreja. Porque o que eles entendem sobre a carta de João às 7 igrejas do Apocalipse? Que essas 7 igrejas, elas existiram em todo o tempo. Elas existiram lá naquela época, mas também elas retratam um período histórico da igreja na terra. Então são 7 igrejas. A última é Laodiceia. Se você for aqui dentro do Apocalipse, você vai ver que a última igreja é Laodiceia, a igreja morna, a igreja corrompida, a igreja dividida entre servir a Deus e ao mundo, aquela igreja que o Senhor está a ponto de vomitar, né? Jogar para fora, né? Mas antes da igreja de Laodiceia vem a igreja de Filadélfia, que recebe essa promessa. Então os estudiosos entendem que nos momentos finais que antecedem a grande tribulação, essas duas igrejas vão estar vigentes na terra: a igreja de Filadélfia, que são os fiéis, que é a igreja verdadeira, a igreja que está pagando o preço da fidelidade, aquela igreja que não nega o nome do Senhor, aquela igreja que guarda a palavra do Senhor, aquela igreja que tem pouca força, mas ela guarda a palavra, ela é fiel ao Senhor, ela não abandona as escrituras. E a igreja de Laodiceia, as duas vão estar juntas antes da grande tribulação. Então, a igreja fiel, a igreja que guarda a palavra, a igreja que não nega o nome do Senhor, a igreja que serve ao Senhor, essa o Senhor vai arrebatar. A igreja morna, a igreja dividida, a igreja de Laodiceia, aqueles crentes que estão na igreja e estão no mundo, esses ficam e, vamos dizer assim, vão ter que passar pela grande tribulação, né? Mas a igreja fiel, a igreja que está servindo, a igreja verdadeira, Deus vai arrebatar. Vocês estão entendendo? Estou conseguindo explicar para os irmãos? Conseguindo entender? Ok? E, queridos, esse assunto da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, gerou tanta confusão na época apostólica, principalmente na cabeça dos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo teve que escrever 2 cartas para eles, para ensiná-los sobre essa questão. Porque o que aconteceu? Eles pensaram que Cristo já tinha vindo, já tinha arrebatado a igreja e eles tinham ficado. Sabe aquela situação assim: nossa, se cumpriu, a igreja foi e eu fiquei. E aí eles estavam preocupados com essas questões. E o apóstolo Paulo começou a ensinar, dizendo: não aconteceu ainda, o Senhor vai voltar, né? Então, não deixe o seu coração se preocupar achando que a volta de Jesus já aconteceu, porque não será assim. Algumas coisas terão que acontecer antes. E aí eu peço para você abrir 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Todos acharam? Eu vou ler aqui. Então diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus,
no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja o quê? Nicole? Versículo 7. Já que o mistério da injustiça opera, porque já o mistério da injustiça opera, e somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Tirado, é o que está na minha Bíblia. Como é que está na sua? Aí está afastado, aqui na minha está tirado. Então esse texto também é um dos textos usados para defender a doutrina do arrebatamento da igreja. Então aqui está dizendo o seguinte: o que o apóstolo Paulo está dizendo para os Tessalonicenses? Gente, calma, a volta do Senhor não será assim como vocês pensam. Para que ficar então preocupados assim, achando que Ele já veio, que já está por vir agora? Não é agora, ainda demorará, não é agora, né? E ele diz assim: importa que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? Negação da fé, abandono da fé, né? Depois ele fala assim: é necessário que venha o iníquo, o homem do pecado, aquele que se assentará no trono de Deus, querendo ser Deus e se declarando Deus, né? E até que isso aconteça, né, vós agora sabeis que ele está sendo detido, mas chegará o tempo em que aquele que o detém será tirado, afastado, removido, arrebatado, que quer dizer a mesma coisa. Então aqui, aqueles que defendem a ideia do arrebatamento, entendem que aqui está se falando da igreja e do Espírito Santo, porque se a igreja, se o Espírito Santo está nos crentes, se os crentes saírem da terra, o Espírito Santo sai junto, né? O Espírito Santo sai junto. Então, aí eu lembro que o irmão falou: mas pastor, se o Espírito Santo sair, como é que vai se converter o povo? Como é que o povo vai se converter? Porque se ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E no Velho Testamento? Porque o Espírito Santo ele veio habitar no homem no Novo Testamento. No Velho Testamento ele não operava? Sim ou não? Operava. Eu acredito, irmãos, que a igreja sendo arrebatada, os crentes saindo como aqueles que são portadores do Espírito Santo, isso não vai impedir o Espírito Santo de agir, porque o Espírito Santo ele está na Marlene, ele está em mim, ele está na Nicole. O Espírito Santo ele está em todos nós, mesmo sendo um Espírito só. Amém? E ele não pode atuar fora de nós, ou ele tem que ficar preso na gente? A nossa vida não prende o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não fica preso às nossas vidas, né? O fato é que debaixo da graça, nós, diferente do que aconteceu no Velho Testamento, nós nos tornamos portadores do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o sacerdote, vinha sobre o rei, vinha sobre o profeta, mas não os habitava como habita em nós. Essa habitação permanente que o Senhor Jesus diz: e Ele estará convosco e habitará em vós para sempre. Essa habitação do Espírito Santo se tornou um privilégio dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo não vai deixar de operar na terra, né? Então o que acontece? Aqui está dizendo que com o aparecimento do anticristo, a igreja será o que, irmãos? Arrebatada. Por quê? Porque o que detém o aparecimento do anticristo é a presença da igreja, é a presença, a ação do Espírito Santo na terra. Então quando o anticristo aparecer, a igreja é arrebatada. E outra coisa, irmãos, eu penso assim: quando o anticristo aparecer,
E tudo está caminhando para isso, a gente vê isso acontecendo de uma maneira muito rápida. Hoje o MS TV, não foi nem o jornal hoje, foi o nosso jornal aqui do Mato Grosso do Sul, falando de uma moeda eletrônica. Eu quis decorar o nome da moeda, mas passou lá uma frase, 4 letras, né, que une digital, real. As pessoas já não estão mais. Aí fez uma reportagem com uma jovem que ela praticamente não usava dinheiro de papel mais. Diz que ela desde jovem, muito jovem, ela aprendeu a usar o cartão de crédito, ela aprendeu a usar os meios eletrônicos e ela praticamente não coloca dinheiro no bolso. Então, o que está acontecendo? Em muito pouco tempo, eu acredito que moeda vai virar algo vai virar algo digital, né? A gente não vai mais começar a ver aí cédula, como a gente ainda vê. Eu acredito que as coisas estão acontecendo muito rápidas, né? Tudo está caminhando para essa centralização do poder governamental, centralização da economia, tudo está caminhando nessa direção. E aí eu penso assim, se tudo está caminhando para essa direção, o controle das pessoas através do celular, né? Esse aparelho que a gente usa aqui ainda a gente usa para falar, né? Eu particularmente ainda uso para ligar, mas a maioria das pessoas nem sequer ligam mais, elas só mandam mensagem, né? Ou áudio, ou vídeo, enfim. Nós somos controlados nós podemos ser controlados através do nosso celular, porque nós não abandonamos o celular. Tem gente que se bobear vai tomar banho com o celular, né? Leva o celular para onde for, esquece a Bíblia, mas não esquece o celular. E hoje existe essa questão que está sendo trabalhada sobre o controle, né? Controle das pessoas. Aí eu pergunto para vocês, aparecendo o anticristo para ser um governante mundial sobre a terra, ele vai exigir que todo mundo seja marcado, sim ou não? Na testa, nas mãos. Pode ser uma marca literal, pode ser um biochip, pode ser alguma coisa nesse sentido? Pode ser. Aí eu pergunto, a Bíblia diz que ninguém vai comprar, que ninguém vai consultar médico, que ninguém vai comprar comida, que ninguém vai fazer nada se não tiver a marca. E se você, como cristão, aceitar a marca, você negou a Cristo. Aí eu pergunto para você, tem como Deus nos guardar de uma situação dessa, nos mantendo na terra? Criar uma comunidade isolada, né? Tem? Você acredita que tem forma de Deus nos preservar do anticristo, né? Com uma tecnologia ultra mega avançada, né? E deixar a gente aqui na terra? Eu vou ser sincero, eu não vejo como, irmãos. A única maneira que eu vejo Deus preservar a igreja de passar por essa questão é arrebatando a igreja. É arrebatando a igreja, não tem como. Porque se o anticristo entrar amanhã, por exemplo, amanhã todo mundo tem que estar marcado, senão não compra, não vende, não bebe, não come, não consulta médico, não vai no SUS, não faz nada. O que nós vamos fazer? Vamos morrer, né? Ou você marca ou você morre, né? Não tem jeito. Então eu não vejo uma outra forma de Deus nos preservar, ou de Deus guardar a igreja dessa tribulação que virá de 7 anos, que não seja através do arrebatamento. E aí eu vejo que isso ganha mais força ainda quando você entende que precisa acontecer 2 eventos no céu, que os estudiosos entendem que vai acontecer simultaneamente com a grande tribulação aqui na terra, ou seja, 7 anos de tribulação na terra, e lá no céu vão estar acontecendo esses 2 eventos simultaneamente também. Então por isso eu acredito, para que isso aconteça, a igreja tem que estar lá, né? Que é as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo para galardão, né? Então, como que Deus vai galardoar a igreja e fazer as bodas do Cordeiro, se a igreja vai estar aqui embaixo, na tribulação, né? Então eu acredito que o Senhor vai ter que levar a igreja para que ela esteja lá, passando pelo tribunal de Cristo,
e também participando das bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra sim acontece a grande tribulação. Pastor, onde é que está? Onde é que fala sobre o tribunal de Cristo? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Quem achou aí? Lê com voz de locutor, ou de locutora, né? Muito bem. Então aqui está dizendo assim, porque todos, aqui esse todos é toda a igreja, tá? Aqui é para galardão, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, não é o tribunal de Deus, não é o trono branco, né? Aqui é o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o que eu fiz com o meu corpo, ou bem ou mal, por isso que eu digo assim, o crente tem que pensar, né, muito bem na maneira como ele vai viver aqui na terra, porque um dia lá no céu ainda a gente vai passar por uma situação de galardoamento, né? Salvação você não perde, né? Se você pecou, errou, pediu perdão, se arrependeu, porque está debaixo da graça, mas tem esse momento, né, onde a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, bem ou mal, nós vamos aparecer, nós vamos comparecer lá. Pastor, como é que vai ser isso? Eu não sei, só quando a gente chega lá, só quando a gente estiver lá, né? E as bodas do Cordeiro, abra sua Bíblia em Apocalipse 19, Apocalipse capítulo 19. Se você olhar na tua Bíblia, pelo menos na minha, já tem até o tema, as bodas do Cordeiro. Eu não sei se na sua Bíblia está esse tema, no capítulo 19 de Apocalipse. Alguém tem a Bíblia que tem esse tema, as bodas do Cordeiro? A sua? Alguém mais? Aurinete, como é que está na sua? Eu entendi só o céu. Ao júbilo no céu. É o júbilo no céu. As bodas do Cordeiro. Então vamos lá. Olha só. Vou ler a partir do versículo 6. Que diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas de quem? As bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa do Cordeiro, irmãos? A igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo.
e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o seguiam os exércitos do céu e os cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o que, irmãos? Receberam o que? O sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui começa onde? Começa no céu, a visão, sim ou não? Quem que estava lá no céu, nas bodas? A noiva. Quem que é a noiva? A igreja. Então, o que acontece? Aqui faz um link com as bodas do Cordeiro, com a volta de Jesus. Então o que acontece? No momento que a tribulação está acontecendo aqui na terra, está tendo as bodas do Cordeiro, a noiva e o noivo no céu, rejubilando, se alegrando com a vitória do Senhor. Porém, quando termina as bodas, o Senhor desce de cavalo branco, sim ou não? Não é de cavalo branco? Cavalo branco, anjos e os santos. Ou seja, nós também descemos. Aí vem a volta de Cristo. A volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, que não é o arrebatamento, aí sim será um momento de trevas, de escuridão, de batalha, de dor, de sangue para aqueles que estão na terra, porque será um momento de juízo, onde o Senhor descerá para aniquilar, irmãos, aqueles que se levantaram contra Ele, o falso profeta, a besta, o anticristo, todos os povos da terra que se levantaram contra Ele. Ele vai eliminar com a espada que sai da sua boca, né? Então a volta de Jesus não é para a igreja. Vou repetir: a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus à terra, onde Ele vai descer, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai rachar o Monte das Oliveiras. Aí sim, a segunda volta de Jesus não é para a igreja, é para executar o juízo na terra sobre todos os povos que serviram e adoraram a besta, que serviram e adoraram o anticristo, que aceitaram a marca da besta na mão e na testa. Então será um dia, irmãos, de trevas, será um dia de choro, será um dia de lamento, será um dia de dor em toda a terra. Então a segunda volta de Jesus não será um dia assim de alegria para aqueles que estão sobre a terra, será um dia de lamento, né, de choro, porque Ele vai vir para executar o seu juízo. Pastor, onde é que está tudo isso que o senhor falou? Abra a sua Bíblia, vamos lá, Sofonias, capítulo 1, de 14 a 18. Agora vamos ver se consegue achar o profeta Sofonias aí. Ele está antes de Ageu. Zacarias, Ageu, Sofonias. Sofonias 1,14.
Eu vou estar lendo, vocês acompanhem com suas Bíblias abertas. Diz assim: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amargue a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra quem? Contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém, igreja? Esse é o dia da volta do Senhor. Se você vai no livro do profeta Amós, no capítulo 5, ele vai falar a mesma coisa. Ai daqueles que clamam pelo dia do Senhor, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque o dia do Senhor será um dia de trevas, de dor, de angústia, de escuridão, né? O profeta Amós, ele fala praticamente a mesma coisa que Sofonias diz, ou seja, a segunda volta de Jesus será para julgar a terra, né? Então, queridos, aí eu faço distinção, né, entre o dia do arrebatamento da igreja e o dia da volta do Senhor. Então, quais são, vamos dizer assim, as particularidades de um dia e do outro? O dia do arrebatamento será um dia em que o Senhor virá nos ares e, num abrir e fechar de olhos, Ele vai arrebatar a igreja, e ninguém vai ver, e ninguém vai ver o Senhor, porque será um arrebatamento em que a igreja sumirá. E aí o que acontece? Vão querer dar explicações. Foram os OVNIs, o povo foi abduzido, foi disco voador. Por que os irmãos já acham por que fazem tantos filmes, né? Não tem Independência Day e tantos outros filmes que o pessoal aí, né, da classe artística faz com OVNIs, com ETs e tal. Para mim, é para criar uma explicação para o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, já vai levantar uma turma dizendo: foram os ETs, levaram essa galera, né? Levaram esse povo que estava aqui. Então, muita gente vai acreditar nisso, muita gente vai acreditar nessa tese, nessa versão, de que foi um extraterrestre que levou o povo, né? Então, eu acredito que muitos cairão nessa mentira, nesse engano. Mas o dia do Senhor é diferente. A Bíblia diz que o dia do Senhor todo olho verá, né? Então, por exemplo, se você vai lá em Apocalipse 1:7, Apocalipse 1:7, aqui fala do dia do Senhor. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, qual é a diferença do dia do arrebatamento para o dia do Senhor? O arrebatamento, ninguém vai ver o Senhor. Ele vai levar a igreja, e a igreja vai ser arrebatada da terra e não será vista, e o Senhor também não será visto.
A vinda do Senhor com seus anjos, como está lá em Apocalipse, vindo num cavalo branco, todo olho o verá. A Bíblia diz que até aqueles que o traspassaram, todos o verão. Ele virá, né? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá e todos o verão. Então é diferente. Ele virá para ser visto. Na segunda vinda ele virá para ser visto como aquele que vem para defender a nação de Israel. Porque, irmãos, todos os estudiosos acreditam que somente a nação de Israel não se curvará diante do anticristo, porque eles não conseguem crer num outro Deus, né? E não reconhecerão o anticristo como Messias. Então Jesus virá como Messias, que um dia foi rejeitado pelo povo de Israel, mas agora será reconhecido. Então nesse dia ele virá como leão da tribo de Judá e vai fazer o seu juízo sobre todas as nações da terra e vai salvar os seus eleitos, e aí vai inaugurar um reino na terra, que aqueles que creem no milênio será um reino de 1000 anos na terra de paz, onde ele se assentará no trono de Davi e governará na terra. Até lá tem muita coisa para acontecer, mas a pergunta é: todos entenderam o que eu expliquei? Irmão Sebastião entendeu? Irmã Cecília? Ok. Então, queridos, eu quero encerrar por aqui, porque, como eu disse, esse assunto é muito denso, e eu, não tive muito tempo para me debruçar, para estudar sobre esse assunto, né? Porque o tempo que eu tive foi hoje à tarde, assim, correndo no final da tarde para, relembrar essas questões, para poder trazer para os irmãos aqui, né, esse estudo, pelo menos para tentar criar um entendimento sobre a diferença que há entre o arrebatamento e a diferença que há entre o dia do Senhor. Porque às vezes as pessoas falam assim: é o dia do Senhor, aleluia. Não, é o dia do Senhor, será um dia de juízo. A igreja tem que esperar o arrebatamento, né? Se você crê no arrebatamento, como eu creio, você tem que trabalhar, viver, se dedicar ao Senhor, esperando o que? O arrebatamento. Momento quando você será tirado da terra e conduzido ao céu para participar das bodas do Cordeiro, para passar diante do tribunal de Cristo, para receber galardão, enfim, para estar diante do Senhor, enquanto aqui embaixo terá 7 anos de tribulação. Então essa é a visão, né, daqueles que creem no pré-tribulacionismo. Então eu trouxe essa visão para a igreja, porque é a visão que, no meu coração, particularmente, é a visão que eu mais entendo, que mais se ajusta, né, à revelação bíblica sobre esse tema. Tá bom, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar. Agradecendo a Deus por estarmos aqui. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, ó Deus, onde tivemos a oportunidade de ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, ver, ó Deus, sobre essas questões tão sérias, tão importantes, meu Pai, para o nosso tempo, esse tempo que nós precisamos nos preparar para o arrebatamento da igreja, e também, ó Deus, para a volta do Senhor lá na frente, meu Pai. Mas nós temos como igreja hoje, ó Deus, se nós cremos no arrebatamento da igreja, nós temos que nos preparar, para que no momento que o Senhor vir levar a igreja, nós possamos estar prontos para sermos levados, para que nós possamos ser aquela igreja fiel, aquela igreja que não nega a Tua Palavra, aquela igreja que o Senhor guardará da hora da provação, da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo todo, Senhor. E nós entendemos que pode ser a tribulação, Senhor, essa grande tribulação que há de vir sobre o mundo todo, e nós estamos vendo que o mundo está caminhando a passos largos para o cumprimento de todas essas situações. Eu acredito, meu Pai, que não vai demorar para que tudo se cumpra, mas é necessário que os crentes, ó Deus, guardem a sua vida do pecado. É necessário que